Mas tem duas pessoinhas, tá vendo? Você fecha lá, amigo, por favor? Eu vou ficar. Boa noite, boa noite. Esperar a Juliana entrar. Gente, só um minutinho, que a Juliana tá com um probleminha técnico lá. Boa noite, Sá. Boa noite. Tudo Boa noite, bem, Ju? pessoal. Tudo bem? Meu amor. Obrigada Tá por boa aceitar a o luz? convite. Porque aqui tá um pouquinho escuro, tá bom a luz? Eu tava tentando arrumar aqui, mas... Tá um pouquinho escuro. Pois é, eu acendi outra lâmpada, mas eu tive um problema lá ontem, você viu, né? Mas não tem problema. Ju, O que a gente vai obrigada, falar é tá? mais Por importante. ter aceitado fazer a live comigo. Eu que agradeço. Sá. Você sabe o quanto para mim falar sobre isso é importante. Apesar de eu ficar muito tempo no meu mundo, depois do que aconteceu, do diagnóstico, depois do falecimento dele, eu continuei da forma que eu pude, né? E estou continuando. Mas nunca deixando de dar apoio às famílias e às mães que precisam. Sim. Ju, explica para o pessoal como que foi feito o diagnóstico, como que você começou a ter os sinais, como que ele começou a apresentar os sinais da doença, como que você viu que poderia ser uma doença mais grave. Então, né, eu vou falar para eles, mas o principal você sabe. O Vini, ele não nasceu a termo, né? Ele nasceu prematuro. Então, assim, mas até então ele teve uma evolução, assim, da parte infantil, assim, normal, tudo. Quando uns 4 ou 5 anos, ele começou a apresentar agressividade, hiperatividade. E aí eu sempre correndo com ele para lá e para cá, para lá e para cá, de médico em médico. Aí era hiperatividade, déficit de atenção, né? Uma vez eu falei num vídeo que eu fiz sobre uma pediatra que me acusou até da síndrome de Munchausen, que eu buscava tanto médico que eu criava doenças nele para que eu pudesse tratar. Eu não sabia nem que era isso. Eu saí do consultório, a mãe estava comigo nesse dia, cheguei na casa da mãe, liguei o computador, falei, eu não acredito que a médica me acusou de uma coisa dessa. Falei, o Vinícius é diferente, ele era diferente. Ele era diferente, não, ele foi ficando diferente, o que né, não é normal de uma criança, a partir do momento que a gente vai acompanhando o crescimento e tal, tudo bem. E aí, nessa correria, nessa via crucis, né, eu recebi o diagnóstico de autismo. Na época, eu não contei para ninguém, porque foi muito difícil de aceitar, mas eu já estava naquele período de aceitação, tá, vamos lá. Até que, com 9 anos, ele teve a convulsão na escola. Que, na verdade, além da lesão cerebral já estar grande, ele teve uma crise adrenal foi assim, porque a adrenoleucodistrofia, né? Doença de Addison, então, assim, qualquer estresse, ansiedade, ele poderia ter uma crise. Ele teve uma crise simplesmente porque ele havia esquecido de entregar um livro na biblioteca, ele estudava no SESI,
E aí eu falei para ele, hoje você vai levar. E o simples fato dele chegar na porta da biblioteca e dar o livro para a coordenadora, ele passou mal. E ele caiu na entrada da biblioteca. Tá, aí E você aí... fez exame de imagem nele. Oi? Aí você fez exame de imagem nele. Sim, ele foi levado para o hospital, a escola levou, né? E aí eu estava no centro, de lá eu já fui para o hospital. E aí o médico pediu uma tomografia, já deu uma manchinha que ele desconfiou de várias coisas, artrite reumatoide, lúpus e até esclerose múltipla, que não é comum na infância, mas pode acontecer. Aí ele falou, não, a gente vai pedir uma ressonância de crânio, que é padrão ouro na LD, suspeitou, antes do exame genético que vem depois, os ácidos graxos de cadeia muito longa, é ressonância magnética de crânio. Especialmente com espectroscopia de prótons e o score de Lois, que é feito pelo radiologista ou pelo médico neurologista. Tá, mas... E aí ele desconfiou, e aí nós fomos para fora, né, do hospital. No dia seguinte foi feita a ressonância e aí acusou a suspeita, né, diagnóstica de adrenoleucodistrofia. Desculpa, eu tô um pouco nervosa. Adrenoleucodistrofia ligada ao X. Tá. Ju, e aí como que foi a parte de tratamento do Vini? Conta pro pessoal, eu acompanhei de perto, mas eu queria que você explicasse para eles o porquê que o tratamento do Vini não foi possível. Então, o tratamento da LD é bem complicado, porque quando já existem casos na família, o diagnóstico precoce é o que salva vidas, né? A criança tem a chance do transplante de medula óssea. Mas no caso do Vini, a lesão no cérebro já estava muito alta, já estava muito grande, já estava com uma inflamação muito, muito grande. Então, assim, tanto no Brasil como é uma escala mundial no score de Lois. Até 9, com poucos sintomas ou nenhum, a criança é admitida para o transplante. No caso do Vini, já estava em 12. Então, assim, foi diagnóstico tardio, né? E a gente naquela luta, né? Você sabe, a gente ia de madrugada no Hospital das Clínicas, ele já estava bem sintomático, só que eu não queria saber, eu queria o transplante. Você sabe de toda a minha briga lá, e ainda assim, né? Eu luto por isso, não é novidade para ninguém, que é a decisão do transplante de medula óssea é da família, é dos pais, independente da escala de Lois. E isso é uma luta que eu falo abertamente, né? Independente, porque o que a doença vai causar, a gente já sabe. Agora, a tentativa, toda tentativa vale a pena. E foram tantas que eu fiz, né? Nós fomos em busca de células-tronco, fizemos a campanha que foi grande aí em Mogi, aqui em Pinda, né? Sim. Para terapia gênica, mas ele também não foi admitido, justamente porque quando nós chegamos nos Estados Unidos, ele já estava com um score 16. A doença ela avançou assim muito rapidamente. Ju, mas eu quero que você fale o que aconteceu aqui no Brasil. Por que que não teve tratamento aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil, nós temos esse problema, né? Do problema é o diagnóstico. É muito difícil, é uma doença rara, tá? Mas, assim, os sintomas, eles são tão clássicos que eu acho, hoje, eu tendo a vivência da doença e acompanhando outros casos, o médico suspeitou de algo, assim, é importante investigar mais a fundo, não é? A busca de um neurologista, um exame de imagem, né, do cérebro. E, infelizmente, o que a gente passa, as famílias passam, não muda. É a mesma coisa. Em outros estados acontece, até aconteceu de um garotinho, ele ser diagnosticado por uma dermatologista que desconfiou da cor da pele dele, que é a doença de Addison, porque ela dá uma hiperpigmentação na pele. Então, a nossa dificuldade é de tirar ela da invisibilidade para que os médicos consigam identificar ela antes dos sintomas piores, porque existem casos que a criança tem alguns sintomas, porém a lesão no cérebro a inflamação ainda está baixa, dá tempo do transplante de medula óssea. Então, o que a gente quer? A gente quer tirar ela da invisibilidade para que os médicos prestem atenção nos pais, nas mães especialmente. Presta atenção, se a mãe observou, por exemplo, no Vini, o que foi uma coisa que eu ficava assim, eu levei ele no oftalmo, era o estrabismo. Só que o que acontece? Nem exame de fundo de olho vai pegar. Por quê? Aí a gente fica naquela via cruz de oftalmo, otorrino. Chegava no exame e não pegava nada, porque não era toda hora que acontecia. De repente, ele tava com o olho para lá, outro para cá, o estrabismo, né? A criança fica vesga, é assim que a gente fala, né? Termo mais fácil para as pessoas entenderem. E o médico, não, mãezinha, não tem nada. Eu falei, mas tem, porque tem hora que ele fica.
Mas por quê? Porque ela não pega nada, os olhos estão perfeitos. Tanto que, após falecimento de criança, aqui no Brasil não é comum, mas fora do Brasil, sim, podem usar as córneas, o transplante de córnea da criança. Triste falar sobre isso, mas acontece. Porque os olhos são perfeitos, né? Porque é a questão do cérebro não captar a imagem que ele recebe, né? É igual fala a criança não perde a audição. Ela é o transtorno do processamento auditivo. A criança não consegue identificar o que está sendo dito para ela. Então, assim, a professora, especialmente, quem que pode identificar na escola? A gente fala muito. E engraçado que nas últimas reuniões que nós tivemos, tinham muitos educadores. E a gente coloca muito isso. Eles são, às vezes, os primeiros a prestar atenção. Que a criança fazia tudo normal, escrevia normalmente, contas de matemática, tudo muito bem. De repente, o motor fino começou a ficar ruim. A escrita do Vini tinha mudado completamente. A visão. Ele falava que não estava enxergando direito. Não era que ele não enxergava direito, ele não processava o que ele estava enxergando. Aí a professora falou, Ju, eu acho estranho que às vezes eu peço para ele pegar uma coisa, ele pega outra. E eu falei, em casa também tá assim. E isso foi... E aí isso foi piorando. E a partir do momento que a inflamação no cérebro acontece, ela vai alastrando. A gente fala assim que o cérebro ele vira uma esponja, né? Ela afeta toda a baía de Belina, né? Que é a camada de gordura, né? E ali o cérebro ele vai só degenerando, acontecendo todas as... E aí a criança perde tudo. Tudo. A primeira coisa que meu Vini perdeu foi a visão. Então, assim, o que a gente perde, né? Para os educadores, escola, a criança estava tudo bem, tudo ok. De repente, ela começa a mudar. Agressividade, tropeçar, bater nos amiguinhos, né? E o motor fino, o principal. A professora desconfiou, nossa, mas é porque o normal é a criança ir evoluindo bem, não ela regredir. O Vini, ele já não conseguia mais fazer escrever numa linha só, numa linha só assim, né, na linha certinho. Ele perdeu o motor fino, depois ele perdeu todo, ele já não conseguia pintar. Eu colocava desenho em círculo para ele pintar, ele já não conseguia pintar nem dentro do círculo. E ele ainda não tinha sido diagnosticado. E era desesperador, porque eu enlouqueci, você sabe disso, né? Eu enlouqueci, não é novidade para ninguém. Muitas acontecem a mesma coisa e tá tudo bem. É assim que a gente acolhe as mães, é assim que a gente recebe todo, praticamente assim, tem vezes que é todo dia, tem, sabe, um diagnóstico novo, tardio. E a mãe já tem mais filhos homens. Por quê? A adrenoleucodistrofia é ligada ao X. Então, o que acontece? Ela afeta meninos. A mãe 2X, pai XY. Porém, se o pai for portador, tiver filhas mulheres, as mulheres serão portadoras do X doente. A importância do aconselhamento genético também é este. Por quê? A gente luta pelo teste do pezinho também, né? Além da Franco, que é ativista aqui no Brasil. Eu não sei se ela está participando aí, eu mandei para ela que ela estava na fazenda. Lá no Paraná, conseguiu, né? Para que as pessoas possam... teve um caso na família, poder rastrear outros casos, né? Decidir o casal se querem ter mais filhos ou não. Decidir pela fertilização in vitro. No meu caso, não aconteceu por quê? Nossa mãe é adotiva e veio de Sergipe. A gente não tinha conhecimento da família dela lá, né? Então, a gente sabe que veio da parte da nossa mãe, né? A gente luta por isso, né? Fui testada depois de anos, porque como eu não tenho mais filhos e não pretendia, nem pretendo ter, eu relutei, porque a gente já tem o sentimento de culpa de ter sido a transmissora dessa doença, né? E graças a Deus você fez o exoma, você não é portadora, né? A gente fica feliz em, né? Pode ser que tenha sido uma mutação. Eu não queria fazer o exame. Exatamente, a mas gente sabe. Medo, né? Eu fiquei com tanto medo de fazer exame, dar um positivo, né? E a gente passa por isso todo dia. Né? Por Porque isso que... foram 3 anos sofrendo. Eu fiquei 3 anos enrolando para fazer o exame, porque a gente sabe que mesmo que eu descobrisse alguma doença, aqui no Brasil, infelizmente, não ia ter o que se fazer. Ia ser só sofrimento, né?
Então, eu adiei o máximo que eu pude para fazer o exame. Fiz, Foi. deu negativo. E a nossa ansiedade para a hora que o exame ficasse pronto também, né, Sá? Foi bem difícil, né? Eu fiz o meu, né? O meu foi feito pelo Instituto, né? De Doenças Raras, a qual eu participo. Então, eu ainda tive o privilégio de conseguir gratuitamente, não. Foi pago pelo Instituto, né? Porque eu falei, do meu bolso, já que meu filho já partiu, eu não vejo necessidade, mas eu gostaria que minhas irmãs fossem testadas. Mas você mesmo naquela... Depois você se antecipou e você mesma fez, e eu fiquei muito feliz, tanto por você ter aceito, quanto por ter dado negativo. Sim, é importante falar sobre isso, Ju, porque a gente não tem teste do exame do pezinho aqui com este tipo de Não. doença. Não tem, né? E não Então, a fica gente quer muito caro, Sá, não fica caro ampliar para essas doenças tão graves, tão cruéis. Porque, tendo no teste do pezinho, essa criança vai ser acompanhada, né, anualmente, primeiro anualmente, com os exames de ressonância magnética, né, ácidos graxos de cadeia muito longa, até que, se necessário, essa criança vai ser admitida para o transplante de medula óssea. E ainda assim, os pais, né, o casal decide, teremos mais filhos ou não. Se formos ter, vamos direto a um geneticista, vamos direto, certo? Já é ir ao geneticista, que já é o que vai estar acompanhando. Se a gente vai fazer um FIV, separação de embrião. Então, tudo isso, para quê? Porque são doenças que, além de... Essa coisa, assim, essa parte judicial é bem difícil, né? Porque o governo, ele não quer assim. Mas também, quando a criança está acamada, necessitada de vários materiais, insumo, respirador, depois que a doença avança, né? É cruel. Aí, o que acontece? O governo também já começa a não querer custear isso daí que a pessoa precisa. Tanto para gente que tinha convênio, que tem convênio SUS, é a mesma coisa. Então... Na nossa cabeça, o que acontece? Sairia mais barato e muito... e diminuiria muito o sofrimento de muitas pessoas tendo esse exame no teste do pezinho. Por quê? A criança vai ser acompanhada. Pode ser, por exemplo, a gente tem casos que a pessoa vive a vida inteira e depois, assim, adulto manifesta, como adrenomielopatia, que, né, só afeta a parte medular, não foi preciso transplante, a pessoa tem uma vida com qualidade. Mas desde que você se empenhou a entrar, né, na política, eu falei, meu Deus, é a chance que a gente vai ter. Apesar do medo, né, que a gente estava, dessas questões todas que a política traz, foi a esperança maior que me deu. De eu falar, agora sim, eu tenho alguém ali para representar a gente, para tentar, né? Nem que seja, na cidade de Mogi das Cruzes, ok, mas temos, nossa população de Mogi é tão grande, né? Então, assim, eu gostaria muito, 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 muito que fosse possível a ampliação da LD no teste do pezinho. E depois também do teste do pezinho, né? O teste genético na família. Exame genético, acompanhamento genético familiar, aconselhamento genético familiar. E, né, se não houver mais a possibilidade do transplante, o cuidado da família, né, do paciente, da criança. E é aquilo, né? Quem cuida de quem cuida. Porque, assim, as mães, a família, ela fica praticamente invisível. Ninguém quer ver, porque não aguenta ver a criança doente, ou o portador doente. A mãe fica esquecida, porque só fala de doença, só fala de remédio. E eu ouvi muito isso, e você sabe disso, que eu não me afastei de pessoas porque eu quis, foi pelas coisas que eu ouvi, porque a pessoa fala, mas ela esquece, mas a gente que ouviu, a gente não esquece. Ainda mais quando a gente está naquela fase que não passa nada mais na nossa cabeça, só passa, meu Deus, meu filho tá assim, e eu saí lá do Hospital das Clínicas, né, aquilo lá, com a sentença de morte dele na mão. E mesmo assim, fui em busca, fomos para fora, fizemos a campanha, e nos Estados Unidos recebi a mesma resposta. E eu falo isso também abertamente hoje, que quando a gente estava voltando dos Estados Unidos, né, porque como a lesão já estava muito grande, nós passamos com o maior especialista de LD lá, que é o Dr. Florian Ackler,
o Dr. Eichler, né? E aí ele chorou até na consulta, né? E lá ficava um tradutor com a gente, tudo. E na volta para o Brasil, eu sei que foi, às vezes a pessoa fala assim, egoísmo da minha parte. Mas não era, não. Eu pedia para aquele avião cair. Era só o que eu pedia. Eu falo isso, você sabe que eu falo, né? Falava, Deus, se não tem mais jeito, né? É só, mais jeito sim, os cuidados paliativos, que eu também sou uma ativista. Mas tem coisas, o controle de sintomas e dor nem sempre é tão efetivo, entendeu? E o Vini sofreu bastante. Ele partiu aqui em casa, né? Mas foi muito difícil. E eu só pedia para aquele avião cair. Levasse a gente tudo junto. Eu falava, eu quero ir com meu filho. E a gente vê isso todo dia, né? Vê mães até que somem, procura a gente uma vez só e depois já não consegue mais conversar e tá tudo bem. Eu não sufoco, eu espero elas quererem conversar. E aí é onde tá essa questão. Quando a comunidade, né? A equipe multidisciplinar, na questão da saúde agora eu tô falando, né? O que é importante numa equipe multidisciplinar na questão da área da saúde? É o acolhimento no geral, né? Não é sufocar a pessoa em momentos que ela não pode conversar. Por exemplo, às vezes chega um profissional numa hora que você está super sufocada, você está colocando oxigênio no seu filho, ele está vomitando, está convulsionando, como é que você vai conversar? Fala para mim. E as mães falam, aí não aparece mais ninguém durante semanas e a família fica abandonada, entendeu? Abandonada. Abandonada porque precisou de um insumo, a mãe não consegue sair de casa. Eu ainda tive o privilégio de, depois, mais para frente, aceitar a equipe de enfermagem, que eu não queria a princípio, mas depois não teve como, porque eu moro um pouquinho longe, né, de vocês. E sou muito grata a elas, todas que trabalharam aqui, sabe? E que amaram meu filho demais, né? Eu não tenho palavras para agradecer todas elas. Mas e quem não tem esse benefício? Que é a Não é? maioria, né? A maioria. A maioria. Então, assim, a nossa luta é por teste do pezinho ampliado para LD. A questão também do transplante de medula óssea, a gente sempre pede, se cadastrem no Redome, façam o seu cadastro para ser um doador de medula óssea, né? Que às vezes. E acontece também da criança achar um doador e depois o doador não está mais disponível, né? Isso fez eu lembrar quando eu fui doar sangue, que eu doava bastante sangue, você falava assim para mim, está, faz o teste primeiro, não sai doando sangue, a gente não sabe como é que é, né? E olha, gente, até hoje, tá? Até entre os médicos existe essa dúvida até hoje, viu? Porque nem os médicos conseguem dizer assim, com muita certeza, se um portador de uma doença genética, né, ligada ao X, se tem problema ou não ser doador de sangue. Você acredita? Muitos médicos ainda têm fala assim, poxa, a gente não sabe dizer assim com certeza se tem algum problema, se pode causar ou não, né? A gente, não é não é a questão da medula óssea, porque na medula óssea, né, vai ver só o grau de compatibilidade entre outras doenças, daí é bem diferente, né? O redome, essa questão é bem diferente. Mas ainda assim, eu tenho, por exemplo, eu não sou doadora de sangue e nem de órgãos. Porque como eu tenho essa dúvida, a partir do momento que tiver embasamento realmente científico de que não tem problema, de que eu posso doar, de que eu posso, né, a hora que eu partir, se eu partir de um acidente, eu possa doar, tiver um embasamento científico de que isso não vai prejudicar ninguém, eu serei doadora. Do contrário, eu não sou. Teste, por isso que a gente precisa de exame, né? É isso que Exatamente. Exatamente. Porque se existe essa dúvida, né? Como é que a gente vai. Nós, como leigos, eu não sou médica, eu vivi na prática a situação, né, da doença, e com certeza até os médicos falam que as mães acabam sabendo muito mais da doença do que eles mesmos, e é verdade, né? Mas essa dúvida aí daí já é da parte mais científica da medicina, né? A parte que a gente não consegue ter um acesso e uma certeza, né?
Porque a parte de neurologia é complicada mesmo, né? Em várias doenças. É um mistério. Algumas são um total mistério. Mas a LD já não é um mistério. Não é um mistério. Tanto que ela tá ali, né? A lesão, ela é bem específica, que é aquela asinha de borboleta, né? Você sabe, né? Uhum. Ela pega Sim, toda a é o banhinha de símbolo da melina, ela vida. faz... Sim. Ela faz aquela de mariposa, né? Aquela asa de mariposa. Então, assim, ela é bem específica. Não tem erro. Para uma radiografia, na radiografia, o próprio médico radiologista, ele já consegue identificar. Só que não são todos os lugares que fazem que tem o parâmetro, que fazem a medição da escala de Lois, né? Que é o tanto que a lesão já ultrapassou o limite para o transplante de medula óssea, né? Não são todos. Daí, se não tiver um médico, se o médico radiologista não fizer, quem vai fazer é o neurologista, né? Que aqui o que acontece muitas vezes é encaminhado lá para o Hospital Pequeno Príncipe, com a doutora Mara, né? Que é a nossa médica que está sempre, que é o que mais acompanha. Mas às vezes não dá tempo, entendeu? Porque ela, é como ela fala, diagnosticou, ela precisa correr. E às vezes não dá mais tempo. Até porque Porque aqui em fez Mogi o não tem, transplante. aqui em Mogi não tem neuropediatra gratuito. Exatamente. Aqui não tem. Olha, aqui em Pinda é bem difícil também. Tanto que você sabe que a maioria dos neuros, nossa, teve um neuro que falou que o Vini, como o Vini não havia nascido a termo, ele tinha tido uma encefalopatia hipóxia isquêmica, porque ele não havia nascido a termo. E eu falei, mas é impossível, porque até então ele estava bem. Ele começou a regredir nas coisas e ter depois. Então, assim, se fosse isso, já era para ele ter sintomas desde bebê. Isso não faz sentido. Na hora eu falei, não, não faz sentido isso. Não, ele realmente ele tem a pele escurecida. E também teve uma coisa, foi nas férias de julho, uma vez eu estava em Mogi, a mãe, lembra? A mãe falou, nossa, mas o Vini tá tão moreno, ele não tá pegando sol. Aí eu falei, mãe, mas o pai dele é moreno, né? Moreno para negro. Então, assim, acho que é comum. Mas não. E aí o que acontece? Nem todas as crianças vão apresentar a doença de Addison, a insuficiência adrenal logo de cara. Algumas apresentam depois. Mas, assim, a grande maioria apresenta antes, que já é a mudança da cor de pele. Uhum. Então, assim, qualquer educador, especialmente médico, um médico que já acompanha o neném desde a infância, vai, mas por que que ele tá com a cor da pele mais escurecida? O que que tá acontecendo? Entendeu? E desconfiar. E é assim, tem que ser muito rápido. Então, a gente tenta falar sempre sobre isso, né? A questão da criança tá, ao invés dela estar progredindo no ensino, dela tá, não, ela começa a regredir, entre outros sintomas, né? A cor da pele. E por aí vai. Então a nossa luta é ampliação do teste do pezinho e também o acompanhamento, né, genético depois para a família. E caso não seja possível, o acompanhamento da família e da criança portadora, do adulto, que tenha o respeito que eles necessitam, a atenção, não é? É porque se fala de tratamento paliativo, mas eles falam só do tratamento ali da maca, do oxigênio, mas não pensam no psicológico da família, né? As pessoas não sabem que a Exatamente. gente deitava na cama e ninguém dormia. Desesperado. Será que Exatamente. ele vai voltar a respirar? Será que vai dar tempo, né? Será que vai dar tempo de eu chegar lá para ver ele? Sabe? Então, essa parte ninguém sabe. Quando fala paliativo, as pessoas acham que é só ver se tem marca, ver se tem medicação, ver se está bem cuidado. E o bem cuidado, às vezes, precisa cuidar da nossa cabeça. Porque mesmo depois desses anos todos, a gente sabe o que você está passando, o que a família inteira passa, o medo que toda a família passa ainda. Todo mundo, não adianta falar que não. E toda doença que aparece na família, fica todo mundo desesperado. A família inteira Sim, fica em pânico. fica. Então, precisa, assim, de um olhar para a família e acompanhar sempre e para sempre. Não vai dar para interromper isso. Até porque, como você cuida das outras mães, você também precisa ser cuidada, né? E há pouquíssimo tempo eu pedi ajuda para você, que eu precisava de um documento para atestar que você faz isso e eu não consegui. Para você ver o grau da ignorância das pessoas. As Exatamente. pessoas são tão ignorantes que elas preferem, não, eu não vou me colocar nessa situação porque, né, já foi. Não, não foi. Entendeu? Tem gente passando por isso ainda.
E você tem que rezar para isso não acontecer na sua família, porque se acontecer, você vai passar umas coisas que você achava que só tinha um filme. Falando em filme, se alguém quiser saber mais sobre essa doença, tem o Óleo de Lorenzo, né, Ju? O nome do O filme é o Óleo de Lorenzo. As pessoas também, vou falar sobre isso, tem muita dúvida sobre o óleo, né? O óleo, ele não é mais indicado. Ele é indicado, sim, né? Geralmente, e tem muitas crianças acamadas que ainda fazem uso do óleo. O óleo, ele está indicado, assim, durante o processo de transplante, para que pelo menos permaneça a situação dos ácidos graxos de cadeia muito longa, e que eles fiquem ali a ponto do... Por quê? O transplante de medula óssea é assim. Para a medula do doador começar a funcionar no que foi transplantado, são 2 anos para ela entrar. Então, durante esse período de 2 anos, a doença pode evoluir. Então, o óleo ele é usado tanto nesse período, quanto depois, pós-transplante. Só que quando a criança já está, aí os médicos já não indicam mais. Por quê? Porque ele ataca, ele tem, né, a questão do pós e o contra. Ele ataca muito o fígado. Né? Então, a criança começa a ter outras coisas. Então, assim, é muita dúvida, mas isso a gente pode deixar para um outro caso, porque também é uma luta das mães que usam o óleo, e ele é muito caro, então ele é custeado muitas vezes pelo governo, e muitas não conseguem receber, a não ser quando já estão no hospital, e mesmo assim, além da Franco, às vezes tem que correr para achar quem tem óleo de Lorenzo, às vezes o óleo já está quase vencendo, porque ele é muito caro, né? O Vini chegou a usar até o manipulado, que era ele realmente é um óleo horrível, né? Eu experimentei, mas ele fica para uma outra hora. Mas também acontece muito isso, das famílias precisarem do óleo e não conseguir, entendeu? Por ser caro e precisar da ajuda do Estado ou do governo, né? Entre outras medicações, não é? Que a gente, para doença rara, né? A questão da adrenal, a gente só consegue na USP. A fludrocortisona, que é aquele mineral corticoide, eu comprava lá. Enquanto ele era acompanhado lá, eu recebia gratuitamente. Depois que eu não consegui mais ambulância para levá-lo, eu tinha que comprar e era bem caro, você lembra, né? Fora que eu pagava, eles não entregam aqui em Pinda, entregava em Mogi, eu pagava frete para Mogi, para alguém trazer para mim ou enviar para mim, né? O que é um absurdo. E às vezes fica em falta na USP, às vezes fica... Mas a gente tem o grupo de apoio, então às vezes uma mãe tem para doar até chegar. Então tem toda uma questão, né? Para esse suporte. Ju, você quer pedir ajuda para as meninas da rede de apoio? Você está precisando de alguma coisa para a gente poder encerrar nossa live? Aí a gente volta numa próxima oportunidade para falar mais sobre a doença, explicar os sintomas certinho. Mas agora, se você quiser falar alguma coisa que as mães pediram, fica à vontade. Não, então, o que as mães hoje, agora, né, nesse momento, assim, né, o que a gente tem, nesse momento não temos ninguém, assim, precisando de algo agora. A nossa luta mesmo é a inclusão no teste do pezinho e a questão também das pessoas se cadastrarem no Redome para o transplante, porque são pouquíssimos doadores. Né, e a LD não espera, tem que ser muito rápido. E quanto mais compatível for, mais chances a criança tem. Porque às vezes o pai tipo assim, geralmente o pai é 50% compatível. Mas o que a gente quer? Alguém 100% compatível. E às vezes a sua medula é 100% compatível com aquela criança que precisa. Né? Então a gente pede para que vocês entrem lá no Redome, façam seu cadastro. Eu vou deixar, né, o link embaixo aqui da live, depois quando eu postar ela no perfil, eu vou colocar o link certinho. O link. E a gente quer especialmente que os educadores, profissionais da saúde estejam atentos aos sinais da doença, que são sinais muito, ao mesmo tempo, difíceis, outros bem específicos, que tá ali, tá na cara, mas ainda assim o médico fica, mas pode não ser, não vou assustar a família. Não. É correr. Né? Suspeitou, correu. Né? Tá bom. E eu agradeço e estou muito esperançosa de que você entre e ajude muito a gente, né, nessa questão. E eu tenho certeza que você vai ajudar, porque você sempre foi muito firme nas suas decisões, né? Me ajudou muito em todas as questões aqui com o Vini. Já chegou a vir de madrugada com o Brian pequenininho.
né? Que em situações muito difíceis, né? Especialmente quando a gente teve Covid, nem sabia que era Covid, e você veio do jeito que deu, a hora que deu, e me deu uma força danada aqui. E eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas que precisam, porque você tem o conhecimento, você tem tudo o que a gente precisa para entrar com tudo nisso. Ju, obrigada, tá? A gente volta a falar disso logo, logo. Vai dar certo. A gente vai conseguir, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço, né? Um beijo para todo mundo que tá aí. Eu não consegui ler, agora eu tô vendo só a Mi, mas acho que o pai tava aí, a mãe. Mãe, pai, amo vocês. Já já eu ligo aí para saber como é que você... Hã? Donizete também tava online. Eu não tava conseguindo enxergar aqui. Beijo, Tati, tio, padrinho, Donizete, madrinha. Todo mundo, gente. Obrigada, Jaque, que também tá online. Todos que participaram. Tá ontem, parabéns, Chuchu, pelo casamento. Tava linda, não podia ir porque o Brian não tá bem. Tá melhorando agora da virose. Chuchu, parabéns, tá? Pelo casamento. Ju, obrigada. A Ellen também tá aí? A Tati eu tô vendo agora. Beijo, Tatinha. Beijo no tio aí. Beijo, Tati. Beijo no tio. Fiquem com Deus, gente. Obrigadão. Beijo, Ju. Amo vocês. Tchau, tchau. Vai ficar tchau. Gravada, Sá? Peraí. Sá? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É minha primeira live, então eu não sei como é que faz isso. Mas daqui a pouco vem uma ajudante aqui. Beijo, Ju. A mim precisa ajudar a tia aqui também. Beijo, amo vocês. Também. Gente, tchau, muito tchau. obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Eu te amo, Mi. Vai nada o quê? Nada. Vai sim, senhora. Vai ajudar a tia também. Te amo. Tchau, tchau.